Olá a todos, nós somos alunos do 11º ano. Meu nome é Sara Pereira. Meu nome é Gilberto Silva. E estamos aqui hoje para entrevistar a ilustradora Helena Veloso e queríamos conversar com a pergunta: o que a inspira a criar arte? Ora bem, eu não sei se aquilo que crio é arte, porque pelo menos não será uma arte, uma forma de arte assim como é entendida, uma arte nobre. O que eu faço é ilustração, portanto, no fundo eu sigo sempre um mote, que é normalmente o texto, e aquilo que me inspira, como eu acredito que a ilustração deve realmente iluminar o texto, aquilo que me inspira primordialmente é o próprio texto. Depois, obviamente, que vou juntando aspectos culturais que eu fui acumulando ao longo da vida. Às vezes há motes do dia-a-dia que me inspiram. Quando se lê o texto pela primeira vez, há uma ambiência que nos fica e que nos acompanha, por exemplo, durante todo o dia, e de vez em quando surge uma ideia e eu aponto. Portanto, na verdade, o que me inspira, sendo ilustração, inspira-me aquilo que estou a ilustrar. Obrigado. Nós temos uma segunda pergunta que é: o que diferencia a sua área de trabalho de outras áreas artísticas? O que é que diferencia, por exemplo, a arte da pintura? Por exemplo, eu penso que a pintura pode existir sem qualquer compromisso com nada. A minha é uma forma de arte comprometida, por assim dizer, com aquilo que está a ilustrar. Portanto, se eu considerar as artes plásticas, a pintura ou a escultura, penso que terão uma liberdade de ação muito maior. Sem contrapartida, comparar, por exemplo, com, sei lá, a criação de símbolos, mais a área do design gráfico, se calhar tenho um campo de ação mais livre. Faz sentido. Quando soube que queria seguir a área das artes? Pois essa é uma das questões que eu não sei responder, porque a memória que eu tenho é que desde miúda que parece que era esta área que eu ia seguir. E desde miúda que desenhava, desde miúda que até tinha o objetivo das Belas Artes do Porto, por incrível que pareça. Portanto, é assim, não sei de onde é que isso vem. Algum momento, lugar ou pessoa que tenha marcado a sua trajetória artística? A minha trajetória artística, pois, também acho que não. Acho que é um acumular de momentos, é uma soma. Pelo menos é isso que eu sinto. Que nós somos a soma daquilo que vivemos, por isso. Bem, acredita que existe uma definição universal para o que é arte, ou cada um pode dizer e dar uma definição própria? Pronto, eu não acredito que haja. É a primeira questão. Acho que essa definição tem vindo a alargar-se ao longo da história. Acho que já houve tentativas de definir a arte como sendo algo que atinge o belo, e depois o que é o belo. Portanto, há essa discussão toda, e eu, pessoalmente, acho que a arte nem sequer tem que ser bela. Lá está, se eu falar de uma forma de arte mais livre, como é o caso da pintura ou da escultura, acho que nem sequer tem que tocar o belo. Também não tem que dizer nada, pode ser a expressão do próprio artista, só. Pode ser o gozo pela matéria, um certo hedonismo. Quer dizer, a arte abrange é uma multiplicidade de coisas, e ao mesmo tempo eu acho que também está muito ligada ao artista, ao próprio artista, é a forma de expressão do artista. Também eu estou-me a centrar muito, por exemplo, nas artes plásticas, e quando falamos de arte, isso também não pode ser, não é? Porque eu tenho que pensar em outras formas de arte, como a música, como, sei lá, a expressão dramática. Portanto, o que é que as une? Não sei. Na mesma medida, a arte precisa ser necessariamente algo completamente novo, ou ao se dar significado para algo que já existe, também pode ser considerado arte?
Pronto, eu acho que o completamente novo não existe. Aliás, como há bocado falei acerca do conhecimento, eu considero que a arte é a mesma coisa. Tal como disse que o conhecimento nós somos a soma de tudo aquilo que nos foi sendo deixado pelas pessoas que viveram antes de nós, quer historicamente, quer os nossos pais, quer o vizinho do lado, portanto foi tudo nos marcou. Acho que acaba por ser a mesma coisa. No seu processo criativo, o que vem primeiro? A intenção artística ou a função prática, como vender, entreter ou comunicar algo? Ora bem, eu tenho que responder a função prática, embora não passa pelo vender, mas passa pelo comunicar. O vender, eu penso que se eu tivesse esse objetivo, era algo que me ia espartilhar muito. Era uma preocupação muito que não me deixava ser criativa, por isso acho que de qualquer forma também não posso dizer é só uma expressão artística, não é. Não é, tem que servir o texto, voltamos à mesma coisa. Sim, e então? O processo de criação para a senhora é mais racional, emocional ou é uma fusão dos dois? É uma fusão, porque eu penso que de vez em quando há ideias que vêm do emocional, mas tem que haver uma racionalização para que se consiga transmitir isso de uma forma que os outros entendam. Mais uma vez posso voltar aqui um bocadinho atrás, que é a pintura não tem esse compromisso. Os outros se entendem, se não entendem, estamos bem na mesma, não é? Eu não. Eu acho que é importante que, se eu estou a ilustrar um texto, é importante para já não me afastar assim tanto do texto, embora possa criar o meu próprio universo, e que consiga comunicar para um determinado público-alvo que é o público daquele manuscrito, daquele original texto. Bom, a senhora acredita que a arte deve ter limites? Se sim, quais seriam esses limites? Como, por exemplo, limites éticos, técnicos, temáticos ou até mesmo políticos? Eu acho que a arte, na sua essência, é liberdade. Mas acho que realmente a ética deve ser um limite. Porque pelo menos para mim, é importante que haja limites. Aqui há uns tempos andou para aí a correr uma notícia, não sei até que ponto que era verdade, de um artista que tinha sujeitado um animal a um determinado processo de degradação e considerou, não considero crueldade, não consigo ver aí processo artístico. Portanto, para mim, realmente, se há limite, é por aí. O que passa pela sua mente quando termina uma obra? Acabei. A maior parte das vezes não vejo a obra logo a seguir. As pessoas às vezes rapidamente ver, não. Gosto de ter também aquele bocadinho de calma e depois então, quando é o lançamento do livro e assim, aí tenho que voltar a ver, tenho que ver se correu bem, se correu mal, não é? Mas não tenho assim essa ânsia toda. Sabemos também que é professora e autora de alguns manuais escolares, então qual a importância da arte na educação? Acho fundamental. A arte, qualquer forma de arte, eu acho que é um ampliador da mente. Acho que está muito relacionada com a criatividade e eu acho que a criatividade é necessária em tudo. Tudo. Na ciência, em todo lado. Há que ter soluções criativas para fazer o que quer que seja, nem que seja para gerir um orçamento familiar. Portanto, desplotar isso nas crianças e consequentemente nos adolescentes e por aí adiante e nos jovens, é importante, é importantíssimo. E por fim, qual conselho daria para jovens que querem seguir a sua área? Para acreditarem que é possível viver da arte.
porque há imensas pessoas, e isso é uma das falácias que eu tenho tentado desmontar, não acreditam que é possível viver da arte, e eu teimo que sim. As pessoas não sabem a quantidade de saídas que há atualmente para a arte, as pessoas não percebem que todos os objetos que nós tocamos, desde os objetos do dia-a-dia até a publicidade, as casas, os edifícios, passam pela mão de um artista. Não há nada que tenha sido criado industrialmente que não tenha sido alvo de um desenho. Portanto, é assim, não há forma de viver da arte? Há sim. E depois também, insisto, eu como pertenço à área das artes plásticas, às vezes centro-me muito nas artes plásticas, mas eu tenho exemplos de pessoas próximas que vivem da dança, da música, portanto, é possível viver da arte. Portanto, é isso que eu digo aos meus alunos, quando eles dizem, professora, mas... Não é mas. Claro que se nós não acreditarmos, claro que não vamos conseguir. Porque nem sequer tentamos, então não conseguimos, não é? É isso. Bom, chegamos ao fim dessa entrevista, nossas perguntas acabaram. Muito obrigada por ter Eu participado. Agradeço, obrigada. E partilhado um pouco do seu conhecimento com a gente. E é isso, a entrevista fica por aqui.